Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de física. A gente continua no capítulo sobre calor e temperatura, tá bom? Um capítulo extremamente importante. Desde a primeira aula a gente começou a entender o que é calor, o que é temperatura, a diferença. Fazer as transformações das escalas termométricas, tá? Na última aula a gente viu e entendeu o que é um calor sensível, o que é um calor latente, a como calcular. E hoje a gente vai ver dilatação e compressão de materiais, certo? Por que estudar isso? Porque fisicamente foi visto que quando se aquece certos materiais, da mudança de estado, por exemplo, se eu pegar uma barra de ferro e esquentar, o que vai acontecer com essa barra de ferro? Ela vai se dilatar por conta da temperatura, ou seja, vai aumentar. Da mesma forma, em certos objetos, materiais, se eu baixar muito a temperatura, ela vai se comprimir. E a partir daí foi feito esse ramo da física que a gente pode calcular essa dilatação ou compressão dos materiais. Lembrando que eu tenho três tipos de dilatação que a gente vai ver: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Nesta aula eu vou apresentar para vocês, apresentar as fórmulas. Na próxima aula a gente entra mais na parte de cálculo, mas lembrando que é importante que você entenda teoricamente o que é essa dilatação, tá bom? Então vamos lá. A primeira delas, pessoal, é a dilatação linear. Então, como eu falei, ó, a dilatação linear é quando eu tenho, por exemplo, uma barra de ferro, um objeto reto, tá? Então, dilatação linear é quando eu tenho um objeto reto. Quando eu aqueço esse objeto, a tendência dele é de se dilatar, ou seja, aumentar o seu tamanho. Então, vamos aqui primeiro entender os conceitos. Eu vou ter L0. L0 é o comprimento inicial, tá? T0 é a temperatura inicial. A partir do momento que eu dou uma fonte de calor, aqueço esse material, ela vai ter um T final, né? Aumentou a temperatura, e vou ter um ΔL. Quem vai ser esse ΔL? É o comprimento que foi aumentado. Sendo que, cientificamente, experimentalmente, foi visto que realmente se dilata, mas essa dilatação nem sempre é vista a olho nu. Mas quando você tem um equipamento que consegue medir, você vai ver que houve sim uma dilatação, um aumento. Vamos supor, inicialmente eu tenho uma barra de 1 metro, a uma certa temperatura de 20 graus. Vou aquecer, essa barra chegou a 80 graus, temperatura final, e o comprimento dela vai ser 1,01 metros. Ou seja, qual foi o ΔL? 0,1 metro, ou seja, o comprimento que foi variado, tá bom? Então, dilatação linear é quando eu tenho um objeto, um material reto, eu aqueço e ele aumenta. Qual vai ser a fórmula, pessoal? Então vamos aqui, ó. ΔL, ou seja, o quanto que aumentou, vai ser igual comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT. Quem é esse alfa, pessoal? Isso depende de cada material, tá bom? É o coeficiente do material. Esse coeficiente você não precisa decorar. Se eu estou trabalhando com ferro, a questão vai lá, o coeficiente do ferro, o coeficiente linear do ferro é tanto, então você só vai usar esse valor. Por quê? Porque cada material tem o seu coeficiente de dilatação. O ferro se dilata diferente do plástico, o plástico se dilata diferente da madeira e assim sucessivamente, do prata, do ouro, do alumínio. Então cada material tem o seu coeficiente de dilatação, que aqui a gente chama de alfa, tá bom? Então é um valor que você não precisa decorar, que se dá na questão, dependendo do material que você está trabalhando. Agora você tem que aprender a fórmula da dilatação linear. Então vamos lá, ΔL, ou seja, o quanto variou o comprimento final, é igual comprimento inicial vezes coeficiente linear do material vezes ΔT. E esse ΔT é a diferença de temperatura. Eu estava a 20 graus e fui até 80. Qual foi o meu delta, né? Minha variação? 60. Basta pegar a temperatura final e subtrair pela inicial. 80 menos 20, 60. Essa é a dilatação linear. Dilatação superficial, pessoal, é quando eu tenho, por exemplo, uma chapa de ferro, né? Um material
que eu tenho uma área maior, não apenas uma barra de ferro. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma chapa ali de ferro, se eu dou uma fonte de calor a ela, ela também vai se dilatar. Então, eu tenho aqui, ó, o A0 é a área inicial, T0, temperatura inicial, vou aquecer até uma certa temperatura, e esse ΔA é a variação superficial, certo? Então, note que é bem parecido os conceitos. A diferença é que ele tinha uma barra de ferro, agora tem uma chapa de ferro, ou qualquer outro material. A diferença é que você tem que diferenciar o espaço, né? Então, dilatação superficial é isso. Como é que eu calculo a dilatação superficial? Olha como é parecida a fórmula. ΔA, que é a área final, é igual a área inicial vezes beta vezes ΔT. Quem é o beta? A mesma coisa do alfa, o coeficiente linear superficial. Coeficiente superficial, né? Tira o linear, só coeficiente superficial. De novo, cada material tem o seu. Por quê? O ferro se dilata diferente da prata, que se dilata diferente do alumínio e assim sucessivamente. Tá bom? Então, esta é a forma do coeficiente superficial. ΔA igual a A0 vezes beta vezes ΔT. Note que é bem parecido. A diferença que mudar vai ser só o coeficiente. E eu tenho a dilatação volumétrica. É quando eu tenho um volume inicial, vou aquecer e vai se transformar num volume maior. Olha um exemplo prático no dia a dia. Se você pegar um leite, café, tá ali um volume inicial. Você começa a dar fonte de calor a ele, bota no fogo. O que é que vai acontecer? Esse volume vai se dilatar. E eu consigo calcular essa dilatação volumétrica. Então vamos lá, como é que eu calculo? ΔV, variação volumétrica, o quanto que variou, igual a V0, que é o volume inicial, vezes o gama vezes o ΔT. E esse gama é a dilatação volumétrica do material. Lembrando também que cada material tem a sua dilatação volumétrica, que isso se dá na questão. Ok? Então, pessoal, eu tenho esses três tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. Note que a fórmula é bem parecida. Dilatação final é igual a dilatação inicial vezes o coeficiente do material vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, você não precisa se preocupar em lembrar diversas fórmulas, e sim de diferenciar essas dilatações. Assim como eu tenho a contração térmica, que é comum quando, por exemplo, se você pegar um volume de água e colocar no congelador, se ela congelar, você vai identificar que com essa diminuição de temperatura, a água vai se contrair, diminuindo seu volume. O volume gerado pelo gelo é bem menor do que a mesma quantidade em líquido. Então a contração é quando eu tenho a diminuição superficial, linear ou volumétrica do material. E isso ocorre quando eu diminuo a temperatura. Tá bom? Então, pessoal, essa aula era basicamente teórica. Eu quero que você entenda os conceitos que está por trás dessa parte física, para depois a gente entrar nas contas propriamente dito. Tá bom? Ficamos por aqui. Até a próxima. Boa atividade.